Tá sentido a Morena, pelo São Bernardo. Bora. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares. Boa noite, pessoal. Começa mais um Alto Tietê em Alerta. Corsini, boa noite. Boa noite, Tudo bem, Edson. Corsini? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo em Tudo ordem? bem com você? Em Tudo ordem? em ordem? Temos Giro notícias quentes. Mas não fala nada agora, não? Não. Pessoal, daqui a pouco, tá bom? Vai ter o giro, né? Corsini, mais um caso aí que aconteceu. Uma mulher morta com ato de covardia, duas facadas na nuca, Corsini. Na nuca. Um casal, eles estavam passando por um procedimento aí, de reconciliação. É uma crise no casamento? Estava tendo uma crise. Uma crise no casamento. Aí o Arthur, 38 anos, convidou a esposa, a família toda, a mãe dele, a sogra, o cunhado, falou, vamos viajar. Viajar. Foram viajar para Minas. Tentar uma reconciliação Falou, ali e vamos tal. viajar para Minas lá, chamou a família inteira, falou, vamos se divertir, quem sabe dá certo o nosso casamento. Ele foi lá e ela, a Fernanda, 41 anos, estava tomando vinho com a cunhada. E ele estava assistindo televisão com a mãe dele e o irmão. Do nada, Corsini, ele levantou, foi lá e pegou uma faca, deu 2 facadas na nuca dela. Ela nem estava esperando. Você vê. Aí a família está falando que ele tinha problemas mentais, esquizofrênico. Esquizofrênico. Certo. Estava fazendo tratamento psiquiátrico? Estava, né? mas como que ele teve assim, a mente para fazer esse evento, tudo, chamar todo mundo, e depois fazer isso, Corsini? Eu acho que, né, pelo histórico que já falaram, a mentalidade dele era por rir mesmo, Corsini, porque você veja bem, ele enganou ela, chamou ela, estava tudo bem lá, né, tinha tudo para ser um lindo evento, agora um covarde. Para mim ele é um covarde, viu, Corsini? Nesse caso aí, for comprovado que ele esteja mesmo esse problema aí de saúde, reduz a pena dele? Que ele tá não preso, reduz. Ao invés de ele cumprir pena, ele cumpre uma medida de segurança. Olha como que é feito. Houve um feminicídio, né? Ela levou as 2 facadas na nuca. Esse feminicídio, durante o processo, vai ser aberto um incidente. O que é um incidente? Incidente para ver a sanidade mental dele naquele momento que ele matou. Né? Naquele momento que ele matou. O perito vai ter que analisar o seguinte, as perguntas do juiz. Naquele momento ele sabia o que estava fazendo? Certo. Ou naquele momento ele tinha uma certa noção do que estava fazendo? Ou ele tinha plena condições de saber o que estava fazendo? Através desse laudo que vai ser o futuro dele. Certo. Se o perito disser, não, ele sabia o que estava fazendo sim, né? O processo retorna do feminicídio e aí ele vai para a júri popular para verificar se ele vai ser condenado ou não. Agora, se o perito dizer no laudo, olha, ele não tinha condições de saber o que estava fazendo, naquele momento ele não tinha, aí é uma medida de segurança, ele tem que ser internado, na verdade. Mas eu acho que o pessoal de casa, alguns vão concordar comigo, Corsini, veja bem. Ele arquitetou tudo, ele chamou a esposa, chamou a sogra, todo mundo para ir para esse evento, uma reconciliação. Chegou lá, estava tomando vinho com a cunhada, ele se levanta que estava lá e matou ela. Eu acho que para mim ele é canalha mesmo, viu, Corsini? Canalha. Se houve uma premeditação, né, como você diz, aí essa sanidade mental é até afastada, porque já houve a premeditação. Porque o laudo vai dizer se naquele momento da facada ele sabia o que estava fazendo. Agora, naquele esses momento canalha, apenas, eles matam a mulher, e depois vem com um probleminha de... Né? Eu acho que tem que ser investigado, mas acho que ele tem que ir para a cadeia mesmo, que na verdade é um covarde mesmo, um canalha, tá bom, Corsini? Corsini, próximo caso agora, vem de Itaim Paulista. Uma criança, 15 anos, você pode ver pelas imagens, Corsini? Chega, já vem esses 2 indivíduos aí, 2 marginais aí com essa moto, e estava ele e o primo dele, né? E ele tem 15 anos com o celular, você vê que ele não reagiu nada. Ele pegou o celular, simplesmente caiu. Na hora que caiu, antes do celular cair no chão, esse marginal deu um tiro nele, que pegou no peito, e o menino morreu. Você vê, o menino estudante. Você veja bem. Aí depois, o Lucas Teles, 15 anos. Aí você vê. Depois vem marginais, vagabundo, proteger quem rouba celular, Corsini.
Isso daí. sim. Agora, você vê só, uma vida, aí a família está desesperada, né? E Nessas imagens, como foi o celular, caiu. caiu, e antes daí, do celular cair no chão, deu um tiro no peito, você vê, não levaram nada, levaram a vida dessa criança, aí, uma criança, um garoto de 15 anos. Você vê pelas imagens, isso foi aqui, perto, aqui em Itaí Paulista. eu não sei como o Ministério Público vai denunciar, se identificados, né, esses ladrões. Certo. Espero que eles sejam presos, né? E se será uma tentativa de latrocínio ou se será um roubo seguido de um homicídio. Uma tentativa de roubo, né? Porque não levou o celular, né? Não chegou a levar, Não, né? não levou porque Caiu no chão celular. também, né? Caiu no chão. Então, tá mais para responder, além do roubo, tentativa de roubo, pelo homicídio. Não, então, mas você vê que o Lucas, o menino estava vindo com o primo dele, né? Os dois andavam muito juntos. Esses dois marginais foram tentar pegar o celular. Ele nem reagiu, o celular escorregou da mão, que você pode ver pelas imagens. Esse marginal, esse mau caráter aí, pegou e atira nele. Agora você vê. Aí depois o que deixa a gente indignado, Corsini, aí chega o direitos humanos, vagabundos falar que roubou um celular. Mas você veja bem, Corsini, tirou uma vida por causa do celular. Outra coisa. Uma criança, Corsini. Você está percebendo, Edson, que essas notícias que a gente sempre dá aqui, que a gente vê na internet ou na televisão, não há uma reação da vítima, né? Não tem a reação, aquele roubo, não tem a reação. Ou que eles vão roubar e estão atirando sem motivo nenhum, né? Ou eles vão aí, usam algum entorpecente, algum bêbado, alguma coisa, porque a reação deles é nervosismo, né? Ou a pura maldade, né? Sim, ou a pura maldade. Corsini, o próximo caso agora é o que a gente falamos e falam sempre aqui no programa. O pessoal nunca briga de trânsito, você vê? Mais um trabalhador, esse que morreu aí, você pode ver, os dois estavam vindo, esse Humberto Lúcio, os dois estavam vindo na contramão, os dois estavam errados. E esse cara da caminhonete vermelha, os dois começaram a discutir. E o Lúcio, cara trabalhador, todo mundo histórico, de boa família, começaram a discutir. Você pode ver que ele vai paralelo aí com essa caminhonete vermelha e escuta os 3 tiros. 3 tiros. O cara atirou nele, matou ele simplesmente por uma briga de trânsito e foi embora, né? Ainda os policiais não acharam ele, estão na captura, mas não acharam. A semana foi retrasada, nós falamos sobre briga de trânsito, Corsini. Briga de trânsito. Existe uma característica psicológica que no trânsito a gente parece que fica mais nervoso. Fica mais nervoso. Fica mais nervoso, né? O trânsito, né? Exato, E o que acontece numa situação dessas, Edson? Numa briga fútil, né? Fútil. O cara é trabalhador. Perdeu a vida um trabalhador. Inclusive e até quem atirou pode ser um trabalhador, a gente não sabe também, né? Como que ficou, se ele tinha passagem. Sim, não, mas assim, se ele não tiver, se ele não for polícia, por que está armado? Está armado. Já estava com má intenção, né, Corsini? Pode já ser. estava intencionado. Vai ter que averiguar. Ele foi identificado? Ele chegou a ter o nome dele ou não? Não tem. Não. Eu sei que foi em Sabará, Minas Gerais, né? E a esposa da vítima falou que poderia ser porque alguma coisa assim, que montaram uma emboscada, porque o marido dela teve uma chamada para ele entregar uma picanha. Né? Só que a polícia descartou isso porque os dois, pelas imagens, os dois vêm e começam a discutir. Estavam discutindo, né? Se fosse uma execução, já ia executar não, direto. Já executar direto. Já descartaram essa hipótese, já. Foi briga de trânsito mesmo, né? Espero que identifique, que ele seja preso e que ele pague, né? Pague pelo homicídio, né? Não, um trabalhador. Então, mas não pode discutir no trânsito, né? Não sabe quem está do outro lado, né? De repente é um bandido, um cara que já está estressado, uma coisa, né? Eu vou falar para você, eu já aprendi a me controlar já um pouco no trânsito já. Eu era meio nervoso também. Não, mas tem que ser. Mas agora não, agora me parece que eu consigo respirar, calma, vamos seguir o caminho. Sim. Já até bateram no meu carro, tudo, mas não adianta. Se discutir no trânsito, pode pegar uma pessoa descontrolada e você perder até a vida, né? Dá tempo mais um? Não, dá tempo. Corsini, vamos para o intervalo? Intervalo, vamos lá.
Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Estamos comerciais. Corsini, você lembra do caso do Miguel, aquele garotinho lá de 3 anos que morreu, foi esquecido no carro pela madrasta? Teve uma repercussão grande esse caso. Ele ficou dentro do carro por 10 horas, Corsini. 10 horas. Sabe o que aconteceu, Corsini? Lá, a madrasta, o que ela falou? Ela pegou a criança e ela foi levar a mulher, né? Que ela tinha um relacionamento, né, com a esposa dela. Ela pegou a criança, o Miguel de 3 anos, e a esposa foi levar no serviço. Deixou a esposa no serviço e voltou com o Miguel, com o garotinho, né? Era para ela ter deixado a criança na creche. Na creche. Só que ela não deixou. Esqueceu, porque a criança estava dormindo no banco. Certo. Foi até a casa, trocou de roupa, pegou a moto e trancou o carro lá. Pegou a moto e foi para o serviço. Voltou às 17 horas, 5 horas da tarde. Quando chegou, aí foi abrir o carro, a criança já estava morta. Chamaram o SAMU, tentou, mas já estava morto, não teve mais. A criança ficou das 7 às 17 horas dentro do carro. E ela explicou... Isso daí, só lembrando, veio de Chapecó, Santa Catarina. Santa Catarina, Chapecó. O que a madrasta explicou? Que não era comum levar primeiro a esposa ao trabalho e depois a criança à creche. O que eles faziam era o seguinte, primeiro levavam a criança à creche e depois ela levava a esposa ao trabalho. Certo. Esse dia inverteu-se. Ela primeiro foi levar a esposa e ela esqueceu totalmente da criança que estava dormindo no banco de trás. Na cabeça dela, ela disse que a criança estava na creche. E tanto é que ela foi pegar o carro às 17 horas para ir à creche quando viu a criança no banco de trás. Mas é a minha opinião. Acho que ela é irresponsável. Ela é irresponsável. E ela alegou lá, a criança dormiu porque estava com gripe, tomou um xarope lá e deu sono. A responsabilidade é dela, uma criança de 3 anos, né? Eu acho que ela faltou com responsabilidade, assim, ela é irresponsável. É uma morte lenta, né? Uma morte pelo calor, pelo sufocamento. É uma morte terrível dessa criança de apenas 3 anos. Agora, Edson, vai se verificar as duas hipóteses, né? Se ela foi proposital, teve a intenção, foi proposital essa situação e a criança morreu, homicídio doloso. Sim, homicídio doloso qualificado. Agora, se ela realmente esqueceu a criança, que ela falou que até que faz tratamento de psicológico isso aí. Se ela realmente esqueceu a criança, então, na verdade, ela foi imprudente, né? E irresponsável também, né? Obviamente, uma imprudência ou uma negligência aí. Então, nesse caso, homicídio culposo. O juiz, na hora de analisar na parte do culposo, doloso não. O juiz pode analisar o perdão judicial nesse caso. Mas para a mãe dela, não para ela. Muito embora ela seja a madrasta da criança. Agora, se o juiz entender que houve realmente um relacionamento muito forte entre a madrasta e a criança, e essa madrasta, como se madrasta fosse mesmo um amor, né? Pode-se pensar num perdão judicial. Porém, isso vai ser analisado no processo. Garotinho, moleque lindo, primeiro vai se analisar o quê? Se é doloso ou se é culposo. Mas diante, o mundo está virado, eu sei lá. Eu acho que tem que ser investigado. Queira ou não queira, é irresponsável, né? Acho que foi um percurso que não foi tão longe. Assim, e ela esqueceu, esqueci agora, então agora tudo é desculpa. Eu acho que tem que ser investigado. E se ela tiver errado, tem que apodrecer na cadeia sim, porque se fala de uma criança, uma criança de 3 anos, um garotinho, então acho que ela é irresponsável, tá? Então ela tem que ser investigada. E vamos acompanhar esse caso, viu? Vamos acompanhar, sim.
Corsini, eu não sei sua opinião, mas o pessoal de casa, queria a opinião do pessoal de casa. Veja bem, um médico de 29 anos, ia completar 30 anos agora. Já ia completar 30. Ele matou a namorada de 15 anos. 15 anos. Que já está errado, né, Corsini? Cada 30 anos com a menina de 15 anos, não fala assim pela diferença da idade, eu estou falando por ela ter 15 anos. Se ele tivesse 60 anos e ela uns 25, tudo bem, mas é uma menina, uma criança, 15 anos. Né? Parece que o namoro começou aos 14 dela, Isso. né? Tem ainda mais nova. E ela fez 15 anos agora, dia 31 de março, que ela fez 15 anos. Então ela tinha 14, então Isso, tinha 14. 14, né? 14. Então, aí o que acontece? Ele começou a namorar com ela e começou lá, uma que ele já estava errado, que dando bebida alcoólica para ela, que a família relatou. Nossa. Você pode ver que essas imagens antes aqui que aparecem, eles no carro, ele mostrando a arma, você viu? É um médico. Um médico mostrando a arma. Brincando lá. Que infantilidade. Tava ela e a amiga dela, né? Ela sem noção, coitada, né? 15 anos, com o revólver, você vê que apontou no revólver brincando. Uma arma, pelo que dá para ver ali, é uma pistola automática, que não pode disparar a qualquer momento, né? Exatamente. E esse babaca, esse marginal que pode falar, médico bandido, apontando a arma lá que não poderia, bêbado ele que não poderia estar dirigindo, atirou nela. Depois o advogado dele também, outro sem noção, falou que foi acidentalmente. A perícia viu, foi na nuca. Agora o advogado dele estava falando, embora ele tem que proteger o cliente, mas é um médico sem noção. Falou, não, foi acidentalmente. Pelo amor de Deus, o Corsini. O tiro foi na nuca. Foi na nuca. Como que a perícia no Brasil ela é muito eficiente nesse caso. Nem se deve cogitar eventual suicídio, que houve também uma cogitação suicídio. Não dá. Pelo local do disparo, pela saída do projétil, já se caracteriza, não vai caracterizar um suicídio. Sim. Agora, o que vai se apurar, se o disparo foi acidental, não. Isso vai ter que ser apurado. Sim, mas... A princípio, ele vai responder por homicídio doloso. Então, mas foi levou na nuca. Então ele colocou na nuca e vou brincar. Acho que eu me senti envergonhado por esse advogado, pelo que ele falou, Corsini. Tudo bem que é um advogado, mas... o advogado está fazendo a parte dele lá, ele vai falar que foi um homicídio culposo, foi um acidente, né? Mas essas imagens aí do veículo, dele brincando com a arma, mostra toda uma infantilidade de um médico, né? Sim. De uma pessoa de 30 anos, médico, né? E essa pessoa infantil que vai cuidar da gente. Agora, uma coisa que perguntar, a mãe dessa menina, ela saberia que ele está namorando com um médico o dobro de idade, assim, não pela diferença de idade, mas por ela ter 15 anos e ele ter 30 anos, já ia fazer 30 anos agora. Ela e um irresponsável desse daí. Né? Inclusive, se esse namoro fosse menor de 13 anos, porque namorou com 14, 13 anos, tivesse relação de estupro e vulnerável, né? E foi preso, viu? Foi preso esse indivíduo aí. Agora, precisa ver também, né? Porque se ele deu pinga para ela também, ela é criança, ele pode responder, né? Por ele estar com o porte de arma lá, que as imagens lá mostra ele no carro, fazendo aquela palhaçada lá. Essas gracinhas de um médico, que é isso? Não, mas nós sempre falamos, as mães têm que ficar de olho nos namorados aí, porque você vê, né, se isso fosse corrigido antes, de repente teria evitado o Corsini. Né? Mas tem que apurar o que aconteceu. Tem que apurar. Mas uma coisa eu sei. Tudo indica ser um homicídio doloso, realmente. Independente assim, dele ser médico, é um bandido, é um marginal, porque estava com a arma no carro, já foi constatado, ele não tinha o porte de arma, estava bebendo no carro lá, dirigindo com o carro, então, na verdade, é um irresponsável. Imagina um cara desse médico. A função do médico é salvar vidas. Ele tirou, e não matar, né? Não tirar as vidas. Não tirou. E a outra menina que estava lá correu o risco também. Também. Mas tudo adolescente, mas ele é médico. Próximo caso agora, pode, né? Vamos. Corsini, antes de comerciais, a notícia que está bombando na internet aí, você faz churrasco sempre? Não? Churrasco. Está comendo picanha? Eu estou te convidando. Você vai trazer o quê? Frango. Frango no churrasco? O que está acontecendo? É a carne do momento. A carne do momento agora é frango assado. Dia de domingo, frango assado. Porque picanha só ficou na promessa. Só na promessa. Só na promessa. Estão usando frango assado no lugar da carne? Agora, Nossa, que coisa, hein? Domingo passado, o Valdomiro ficou de pagar um frango assado, não pagou, né? Mas fazer o quê? Então agora quando alguém convidar para o churrasco, é só levar o frango. Eu nem frango estou levando sozinho, só tulipa. Tá bom? Vamos comerciais, Corsini, voltamos já.
Você sabia que é possível ter um sorriso novo em apenas um dia? Aqui na Odontorriva temos a tecnologia de carga imediata, que consiste na instalação de implantes e próteses sobre implante no mesmo dia. Nossa equipe de especialista está pronta para transformar o seu sorriso com segurança e qualidade. Além disso, atendemos todas as especialidades na odontologia, como odontopediatria, endodontia, dentística. Diga adeus ao desconforto das próteses móveis e sorria com confiança. Agende sua avaliação na Odontorriva e descubra como é fácil sorrir de novo. Carga imediata é aqui. Odontorriva, seu sorriso, nosso compromisso. Vem! Voltamos a começar. Lembra daquele caso, a Amanda Borges, lá que foi assassinada no Japão? Japão. Chamou o Valdomiro Pereira agora. Valdomiro vai nos contar esse caso? Vai estar informações? Valdomiro, Perfeito. pode entrar aí. Nosso correspondente internacional. Boa noite, Valdomiro. Tudo bem? O que realmente aconteceu lá com a Amanda? Valdomiro? Olha, a Amanda Borges, ela é de Goiás e ela foi, a pedido do namorado, para ela ir lá para a Coreia do Sul para cuidar de uma parente dele lá. Parece que ela gostava de Fórmula 1. Gostava. E aí ela foi para a Coreia do Sul para cuidar dessa parente do namorado. E da Coreia do Sul, ela foi fazer um intercâmbio no Japão. Caramba. Aí, no Japão, ela ficou lá em Tóquio. Certo. Hospedada em Tóquio. E enquanto ela estava lá no Japão, ela foi assistir uma das corridas lá em Suzuka, que aconteceu em Suzuka. Ela fez uns vídeos lá na hora da corrida, mandou para os parentes. A Fórmula 1, né? É da Fórmula 1. Ela sempre curtiu isso, né? Isso, ela até comentou que o campeão lá foi o Van Stappen, não sei se está certo. Verstappen. E isso ele fez esse contato com a família, enquanto estava lá assistindo a Fórmula 1, a corrida da Fórmula 1. E após a corrida ela desapareceu. Caramba. Não teve mais contato com a família, não fez contato com mais ninguém. E a família, os bombeiros de lá receberam um chamado para ir atender um incêndio num apartamento. Os bombeiros chegando lá, né, para atender para cuidar desse incêndio, para fazer o que tinha que fazer ali, tentar apagar esse incêndio e tal. E eles acharam uma foto lá dentro que era de uma mulher. Certo. Aí acharam lá um telefone também e ligaram para a família e através daquela foto a família fez o reconhecimento do corpo por algumas características que tinha na foto. Foi assassinada. Isso, aí disseram que... Aí pegaram o assassino? Pegaram, ele é de Sri Lanka, o nome dele é Ubayanga, salvo engano. Os nomes de lá são muito complicados. Udayanga, salvo engano. Mas ele é do Sri Lanka, Ele então. é do Sri Lanka, isso. Mas não era namorado dela? Não, então, o que acontece? A polícia não... Nem a polícia, nem a família sabe de onde surgiu essa pessoa. Não se sabe, a polícia não sabe, e nem a família, se ela conheceu ele lá na corrida, certo. se ela conheceu ele na Coreia, certo. se ela conheceu ele no Japão, se conheceu na corrida, se conheceu nas redes sociais, não. A polícia não sabe qual é a relação que ela tem com essa pessoa. O que parece, o interrogatório dele foi muito estranho, né? Foi muito estranho o relatório. A polícia, na hora de interrogá-lo, perguntou para ele se ele sabia do incêndio. Ele disse que sabia do incêndio, que ele presenciou o início do incêndio, certo. E sabia que ela estava lá dentro, e mesmo assim não acionou o bombeiro e não tentou salvá-la. E simplesmente foi embora. A polícia falou assim, por que ele foi embora? Ele disse, não sei. Então tinha um incêndio no apartamento dele. Isso. A vítima estava lá dentro, incêndio, e ele simplesmente virou as costas e foi embora. E ele não se preocupou em nem preservar o apartamento. E ele estava desempregado. Então, o único bem que ele tinha lá para prover dinheiro, para ganhar dinheiro, era o apartamento, que ela alugava. E nem se preocupou com o apartamento. Foi embora e deixou a menina morrendo lá no... Mas esse cara tem que estar preso, muito estranho. E ela curtia muito Fórmula 1. Lembra daquele piloto que morreu antes do Ayrton Senna, o Rosenberg? Morreu um dia antes. Ela tinha foto com ele. A família dela. Ela era uma fã da Fórmula 1, então, né? E a polícia ainda não sabe, a polícia de lá ainda não sabe se houve
se houve ato sexual com ela, né? Antes do falecimento, não sabe ainda qual foi a causa verdadeira da morte. Mas a tecnologia lá é uma tecnologia boa. Cadê a polícia? Eles estão imaginando que foi por causa da inalação da fumaça. Mas eles ainda vão continuar investigando e aí nós acompanharemos esse caso. Você acompanha esse caso pra gente? Acompanha esse caso Chama para fazer o o desdobramento. Você acompanha isso daí, depois você traz as informações pra gente. Ok. Coxinho, vamos chamar a vinheta aí do Giro das Estrelas? Giro das que já Estrelas. está estourando o horário aí, tá bom? Vamos, Giro das Estrelas. It sound right, boy. Coxinho, agora para descontrair, Giro das Estrelas. Giro das Você Estrelas. tinha prometido que ia falar da Sandy. O que está acontecendo com a Sandy? Do namorado da Sandy, do namorado. Pedro Andrade. Ele é um médico, nutrólogo, né? Ele é muito conhecido lá no Rio de Janeiro, né? As consultas dele são muito caras, né? O que acontece? O plano de saúde detectou irregularidades em recibos dele. Ele está falsificando? Exato. Ele deu um prejuízo, segundo o plano de saúde, de 2 milhões de reais. Olha que esperto. O que ele fazia? Sacana, hein? O que ele fazia? O plano de saúde, por exemplo, ele vai ressarcir R$200. Então você vai lá, o plano de saúde, o Pedro Andrade, ele não é do convênio, certo? Mas eu quero a consulta com ele. Aí o plano de saúde falou, eu pago 200 para você ir lá. Só que R$600 a consulta. Certo. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo, por exemplo, 3 recibos. Nossa. 3 recibos. Então é estelionato. Então, aí o convênio que acontecia. Então foram 3 consultas ao invés de uma, né? Certo. Então ele fazia 3 de 200. Mas qual o problema? O problema é que ele estava cobrando recibos, o plano de saúde percebeu que ele estava de férias. Ele falou, mas como que ele está dando consulta se ele não está nem no Brasil, se ele está de férias? E aí descobriu-se aí que tem um rombo de 2 milhões de reais, né? Eu sei que para a Sandy isso daí não é nada, também não é culpa dela, né? É o namorado dela, o Pedro Andrade. Ela separou do Lucas Lima, então? Separou e está com esse médico já há um tempo já, né? Veja bem, né? Família Lima, né? Que é Família Lima. Família tradicional, com respeito. Chega um indivíduo desse, né? Que, na verdade, isso é coisa de bandido, né? Para manchar tentar manchar a imagem da família tradicional. Ô, Choró, pelo amor de Deus, né? Exatamente. O plano de saúde já entrou com ação contra ele, cobrando esses valores, né, para ele, e agora ele vai ter que responder por esses 2 milhões de reais aí, né? Pedro Andrade, namorado da Sandy. Agora, você soube o que está acontecendo com essa nova novela da Rede Globo aí? Qual que é? A Reprise aí. Estão trocando tudo lá, né? Exatamente. O Fedorento trabalha nela ou não? Trabalha com o Raymond. Você sabe que é o Fedorento? Com o Raymond. O Fedorento com o Raymond. Então, o que acontece? É sempre um perigo você fazer um remake de uma novela que fez muito sucesso. É sempre difícil o próprio ator trabalhar no remake porque ele vai ser comparado com os grandes atores e atrizes que fizeram a novela anterior. Então, o público não está gostando dessa nova novela da Globo. E o Ibope está caindo. Eles pensaram o seguinte, olha, quando entrar a Odete Roitman, que é a grande vilã, né, do Vale Tudo, a grande malvada do Vale Tudo, aí sim o Ibope vai disparar. Mas isso não aconteceu, continuou patinando nos 21%. Agora está acontecendo algo muito estranho. Qualquer imagem da Rede Globo que seja no YouTube, logo elas travam, certo? Sim. Por direitos autorais, né? Só que as imagens estão sendo liberadas no TikTok. E a Globo não está reivindicando os direitos autorais. Só que esses TikTokers estão só elogiando a novela. Então, tem uma contradição. Uma jogada de marketing. Pode ser. Não vamos dizer, né, que existem pagamentos aí para eles falarem bem da novela, porque nós não sabemos sobre isso, né? Mas se o Ibope está lá embaixo, por que os TikTokers estão elogiando? Certo. Né? Verdade, então, jogada. E porque a Globo não está reivindicando os direitos autorais das imagens e voz ali. Né? Então, tá estranho. Tem jogado tá estranho. Deixa eu perguntar para a diretora se dá tempo. Dá tempo? Um minuto? Um minuto. Eu queria saber, você está atento nessa fofoca? A camisa da seleção brasileira. Vai ser vermelha ou não vai ser? Não vai ser vermelha. A CBF, ela voltou atrás, né? Ela falou assim, não, isso daí
nós colocamos, mas ainda tinha que ter aprovação dos patrocinadores da seleção brasileira. A Lady Gaga Brasil falou não tem que não, vermelho. tirou o vermelho e colocou o verde. A Lady Gaga Falou que não, tem que ser verde, continua amarelo. tem que ser verde. Aí eu concordo com a Lady Gaga, hein? Não, mas Concordo vermelho com a Lady ia ficar Gaga. ridículo, mas até exato. porque na bandeira do Brasil não tem vermelho. Você né? foi no show da Lady Gaga? ou Não, eu não fui. Não vi. Não fui. Você foi, Ainda bem que eu não Valdomiro, fui, no não. show? Não foi. Não foi, não foi. Eu falaram também não que você fui. foi. Mas foi um Eu grande fiquei show. Dizem que mais de 2 milhões de público, hein? né? Um grande recorde, hein? Diz que teve um soltar bomba lá, ainda bem que eu não fui, hein, cara. Mas parece que ela não ganhou do Rod Stewart. Né? O Rod Stewart parece que tem um público maior, mas mais de 2 milhões. Parabéns para a Lady Gaga. Coldplay. Coldplay? Foi mais? Mais de 4 milhões. 4 milhões? Meu Deus. Coldplay? 2 milhões encheu. 2 milhões? Mas ela canta bem, eu gosto das Mas músicas cabe dela. todo mundo ali, diretora, naquela Copacabana? Cabe. E ela canta bem, viu? Ela canta bem, não. Ela é uma boa atriz e uma boa cantora. É, canta bem. Parabéns a Lady Gaga, parabéns ao povo carioca, né? Por esse grande show. E o Corsini tá de plantão, hein? Fofoca, né? Pessoal, temos mais um programa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta e vocês continuam com a programação da Rede Alto TT. Devia estar sentindo a morena pelo São Bernardo. Bora. Tudo isso agora. No Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares.